Bom, valeu todo mundo que deu a força até aqui e tal. Bem-vindo você que chegou agora. Hoje é trabalho. E eu percebo uma coisa muito curiosa quando eu dou aula de história, que em algumas turmas a gente dá aula de história antiga. Então, história de Grécia, Roma, isso é bem instigante, tem muitos alunos que acham muito legal. História contemporânea, por outro lado, acaba sendo bem chata para muitos deles, principalmente a primeira parte dela, o pós-Revolução Francesa. Até que a Revolução Francesa garfa, mas posteriormente ela parece ser um pouco chata. E as pessoas, no geral, não dão muito valor a essa época da história. E eu acho que não é por acaso, não é só porque, assim, naturalmente as pessoas não gostam muito, não é todo mundo que gosta da história. Mas existem alguns momentos que exigem uma atenção, e eu tenho um palpite. Tudo para entender tudo isso tem que pensar na ideia da morte de Deus, em Nietzsche, que também é uma questão histórica. É claro que o Nietzsche viralizou uma ideia que não é só dele, necessariamente. Dava para perceber, mas a ideia dele, ele falou de modo poético, bonito, e caiu muito bem naquele momento. Caiu muito bem naquele momento. Porque ali era o final de tudo mesmo. Você tinha, em algum momento, na história antiga, medieval e até parte da Idade Moderna, um cosmo organizado, um Deus acima, um mundo organizado, bem feito. Os homens tinham o seu lugar, as coisas tinham o seu lugar, a natureza tinha o seu lugar. As coisas tinham um lugar. Mas aí acontecem transformações sociais, econômicas, filosóficas, científicas, enfim. A Terra não é redonda. Olhando aqui parece que é um domo, mas não é. Então nem a percepção humana é confiável mais. Então essa morte de Deus não é uma frase ateia, que muita gente fala, mas ainda bem que as pessoas estão percebendo que não é sobre isso. É uma frase sobre o fato de que agora a gente está diante de uma situação que o que dava valor e sentido à nossa vida desapareceu. E aí a Revolução Francesa, aquele momento ali, une várias forças, por exemplo, da Renascença, o humanismo, a ideia da razão iluminista, a política também participativa, em que os homens unidos por uma história, uma língua, costumes podem formar uma nação. E essa nação é o seu cumprimento de destino. Porque somos só nós, os homens, nessa terra, e é isso que nós temos que fazer. E o Estado, a nação, é a maior coisa que a gente consegue fazer. Só que aí tem uma, outra, e o choque dessas nações, em nome do espírito humano, por algo belo, grandioso. A Grande Guerra, que é o tema que muita gente acha interessante na história contemporânea. Primeira e segunda, que é uma só. Toda a história contemporânea, de algum modo, ensaia a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a história contemporânea é uma grande bebedeira, a ressaca é a Segunda Guerra Mundial, o vômito, né? E agora a gente está na ressaca que não passa. É por isso que a história contemporânea tem esse pico, que todo mundo gosta de estudar, que é a Grande Guerra, mas é um pouco complexa, tediosa e assustadora. Porque nos prometeram glória e o que a gente vive hoje ainda é a ressaca de sangue e de desilusão.